Era uma manhã fria de outono, e o vento sussurrava pelas frestas das janelas da pequena casa de Sebastião. O velho homem se levantou lentamente de sua cadeira, a madeira rangendo sob seu peso, mas seus olhos estavam fixos em algo mais. Na sala, uma cadeira vazia se destacava, ocupando um lugar central como se esperasse por alguém. Aquela cadeira, ainda com o acabamento polido e o tecido intacto, era um reflexo de Maria, sua esposa, que havia partido há anos. Cada dia era igual ao anterior. Sebastião acordava, tomava seu café amargo e se sentava na cadeira ao lado daquela que foi de Maria. Ele sabia que ela nunca mais voltaria, mas algo nele se recusava a deixar aquela cadeira vazia. Talvez fosse o medo da solidão ou a esperança de que, de algum modo, o amor que os unia nunca desaparecesse. Ela ficava ali, silenciosa, como se aguardasse o retorno de Maria, ainda mantendo a promessa que ele fizera. Eu te guardarei sempre. Esse hábito, embora simples, se tornara parte de sua rotina diária. Mas naquele dia, algo parecia diferente. O ar estava mais pesado, e a casa, embora cheia de silêncio, exalava uma sensação de expectativa que Sebastião não soubera explicar. Algo estava prestes a mudar, mas ele não sabia o quê. O dia seguiria seu curso, mas ele não imaginava que, naquele exato momento, um estranho estava prestes a cruzar sua porta, trazendo com ele algo que ele nunca imaginara. O dia parecia se arrastar como todos os outros. Sebastião voltou à sua rotina sem pressa, movendo-se lentamente pela casa. Ele estava acostumado com o silêncio que preenchia cada canto da morada. As paredes, antes cheias de risos e conversas, agora guardavam apenas o eco de lembranças distantes. Ele sentava-se na cadeira, observando a cadeira de Maria como se ela pudesse, de alguma forma, voltar a ser um lugar de companhia. Cada dia era uma luta silenciosa contra a solidão. Às vezes, ele fechava os olhos e tentava imaginar como seria se ela estivesse ali, rindo das suas histórias bobas, comentando sobre o tempo ou simplesmente lhe fazendo companhia. Mas ao abrir os olhos, a realidade voltava com força. A cadeira estava vazia. A dor de sua ausência parecia aumentar a cada dia, um peso que ele carregava sem saber como aliviar. Sebastião passava a maior parte de seu tempo em casa, sem vontade de sair, sem companhia. Os poucos amigos que restaram vinham visitá-lo de vez em quando. Mas mesmo com suas conversas, nada parecia preencher o vazio que ele sentia. Ele sabia que a vida não era feita de passado, mas o presente lhe parecia um lugar desolado e árido. A casa, com suas portas fechadas e cortinas puxadas, era o seu refúgio, mas também sua prisão. Ele não sabia mais o que fazer para seguir em frente. Maria havia sido seu alicerce, seu amor, e agora ele se via perdido sem ela. Mas o que Sebastião não sabia era que o estranho que viria em breve não só traria uma mudança, mas ajudaria a restaurar algo que ele pensava ter perdido para sempre: a esperança. O som de uma batida na porta cortou seus pensamentos. Sebastião levantou-se lentamente, como se o simples ato de se mover fosse um esforço. Quando abriu a porta, não sabia ainda que a vida lhe daria um novo capítulo, algo que até aquele momento ele nunca imaginara ser possível. Sebastião franziu a testa ao ouvir a batida na porta. Era incomum receber visitas, e por um instante hesitou antes de se mover. Ele se perguntou quem poderia ser, já que a maioria das pessoas o evitava ou simplesmente parara de vir, talvez por não saberem o que dizer sobre sua dor. Quando abriu a porta, um homem jovem estava ali, com uma expressão cansada e um semblante tímido. Ele parecia deslocado, como se a viagem tivesse sido mais longa e exaustiva do que o esperado. O estranho sorriu de maneira envergonhada, como se pedisse desculpas por interromper a solidão do velho. "Desculpe incomodar, senhor. Eu me perdi na estrada. Será que posso ficar até amanhã?" perguntou ele, com uma voz suave, quase hesitante. Sebastião olhou-o por um momento sem saber ao certo o que fazer. A casa estava silenciosa, e ele, por um instante, se sentiu desconfortável com a ideia de ter alguém ali. Porém, algo no olhar do homem o fez mudar de ideia. Talvez fosse a solidão que pesava tanto em seu coração. Ou, quem sabe, uma sensação estranha de que o estranho tinha algo a oferecer que ele ainda não entendia. "Entre, então, mas só até amanhã", respondeu Sebastião, sua voz rouca, como se ele próprio não acreditasse muito no que dizia.
O homem agradeceu e entrou, carregando uma mochila simples nas costas. Assim que ele passou pela porta, algo em Sebastião se acendeu, uma leve curiosidade misturada com receio. O estranho se acomodou na sala, e foi ali, naquela casa silenciosa, que a presença de alguém novo começou a mudar o curso da história de Sebastião. O que ele não sabia era que aquela simples visita traria algo muito mais significativo do que imaginava. Nos primeiros momentos, o silêncio tomou conta novamente da casa. Sebastião, embora acolhesse o estranho, não sabia como quebrar o gelo. O homem, por sua vez, parecia igualmente tímido, observando o ambiente com um ar de curiosidade e respeito. Sentaram-se ambos em silêncio, como se o espaço precisasse de um tempo para se ajustar à presença de um visitante. Foi então que o jovem, percebendo o desconforto, começou a falar. Sua voz era tranquila e sem pressa, como se quisesse dar tempo para que as palavras encontrassem o seu lugar. Meu nome é Lucas, disse ele sorrindo timidamente. Estou viajando e, sinceramente, não sei como acabei me desviando tanto. A estrada parecia interminável. Sebastião respondeu com um aceno de cabeça, tentando esconder a surpresa com a leve abertura do visitante. A conversa começou a fluir devagar, como uma corrente de rio que se espremia entre pedras. Sebastião, que não costumava compartilhar suas dores com qualquer um, sentiu uma curiosa vontade de falar. Talvez fosse o olhar de Lucas, ou talvez o fato de que ele estava ali, sentado como se aquela fosse sua própria casa, o que fez com que Sebastião se abrisse sem pensar muito. Ele falou de Maria, de sua vida juntos, das pequenas alegrias e da dor que se seguiu à sua partida. Lucas o ouvia atentamente, sem interromper, como se entendesse de alguma forma o peso que Sebastião carregava. Eu entendo o que o senhor sente, disse Lucas em determinado momento, com um tom de voz suave, mas profundo. Perdi minha mãe há alguns anos. Ela sempre sentava em uma cadeira como esta, na minha casa. Quando ela se foi, a casa ficou vazia de um jeito que nunca soube como preencher. Sebastião ficou em silêncio, surpreso pela sinceridade daquelas palavras. O jovem, em sua dor, havia encontrado uma conexão silenciosa entre eles, como se o vazio de ambos se tocasse ali. A conversa foi se estendendo noite adentro, sem pressa. O que começou como uma simples troca de palavras, aos poucos, foi se tornando um verdadeiro encontro de almas. Sebastião não sabia explicar, mas naquele momento ele sentia que algo havia mudado. A cadeira de Maria, que sempre fora apenas um símbolo de perda, agora parecia ter ganhado uma nova perspectiva, com a presença de Lucas. E talvez a vida de Sebastião, que até então parecia um conto solitário, estivesse prestes a se reescrever de uma maneira inesperada. Nos dias seguintes, Lucas permaneceu na casa de Sebastião, e aos poucos, sua presença foi transformando o ambiente. A casa, que antes parecia um espaço de luto e lembranças, agora estava preenchida por uma energia diferente. Lucas, com sua juventude e simplicidade, trouxe uma leveza que Sebastião não sabia que precisava. Ele começava a ver o velho lar com novos olhos, como se um vento fresco tivesse entrado pelas janelas, levando consigo um pouco da tristeza acumulada ao longo dos anos. O jovem passou a ajudar Sebastião nas pequenas tarefas diárias. Regava as plantas, organizava a sala e até tentava ensinar o velho a fazer algumas coisas que ele já havia esquecido, como reparar uma torneira ou trocar uma lâmpada que estava queimada há semanas. A princípio, Sebastião resistiu não por não querer ajuda, mas porque a ideia de ser cuidadinho por alguém o deixava desconfortável. Mas Lucas não parecia se importar com isso. Ele fazia tudo com uma naturalidade que fez Sebastião sentir que talvez não fosse tão ruim permitir que alguém se importasse. Foi em uma dessas tardes, enquanto arrumavam a casa juntos, que Lucas mencionou algo que Sebastião não imaginava. Sabe, senhor Sebastião, disse ele com um sorriso tímido, minha mãe sempre dizia que as coisas que mais importam não são as grandes ações, mas os pequenos gestos do dia a dia. Sebastião, parado ao lado da janela, observando Lucas terminar de organizar os livros na prateleira, refletiu sobre as palavras do jovem. Talvez ele estivesse certo. Os pequenos gestos de cuidado, aqueles que antes ele acreditava insignificantes, eram exatamente o que ele precisava para começar a sentir-se menos sozinho. Naquela noite, quando sentaram-se à mesa para o jantar,
algo inusitado aconteceu. Lucas pediu permissão para sentar na cadeira de Maria. Sebastião olhou para ele surpreso, mas ao ver a seriedade nos olhos do jovem, assentiu com um leve sorriso. Era como se ele sentisse que aquele gesto não desrespeitava a memória de Maria, mas pelo contrário trazia-lhe uma paz inesperada. Quando Lucas se acomodou na cadeira, o ar na sala parecia mudar. Sebastião, sentado na cadeira que sempre ocupava, sentiu uma calma, uma tranquilidade que já não sentia há muito tempo. O lugar que antes fora um símbolo de luto, agora parecia mais um símbolo de renovação. E pela primeira vez em anos, Sebastião se deu conta de que Maria não estava ausente da sua vida, mas presente em tudo o que ele amava e que ainda restava. Talvez, finalmente, ele estivesse começando a entender que o amor não precisava ser preservado em uma cadeira vazia. Ele poderia viver de outras formas, em novos gestos, em novas lembranças. Os dias seguiram com uma tranquilidade renovada. Sebastião, que até então evitava interagir com o mundo fora de sua casa, agora se via saindo mais frequentemente. Lucas o incentivava a fazer pequenas caminhadas pelos arredores da casa, a dar breves passeios até o mercado ou até a visitar alguns vizinhos. No começo, Sebastião hesitava, achando que era tarde demais para mudar, mas aos poucos começou a perceber que as ruas, que antes lhe pareciam longas e vazias, agora estavam repletas de cores e sons. O jovem, com sua energia vibrante, fez com que Sebastião visse o mundo com um olhar diferente. Não era mais apenas o peso da perda, mas uma leveza inesperada. Uma sensação de que, talvez, ainda houvesse algo mais esperando por ele. Quando, em uma dessas caminhadas, Sebastião se deparou com uma flor que Maria costumava plantar, seu coração deu um salto. Ele se abaixou para tocar a flor com os dedos e, por um breve momento, sentiu uma conexão com o passado, mas também com o presente. Maria estava ali, na suavidade daquela flor, nos gestos de carinho de Lucas e até mesmo na nova vida que começava a florescer dentro dele. Foi nesse pequeno gesto que Sebastião percebeu. A vida nunca parava de se renovar. As dores da perda, por mais intensas que fossem, poderiam coexistir com os momentos de felicidade. Ele não precisava se afastar do passado, mas aprender a viver com ele, permitindo que a dor se transformasse em algo mais leve. As manhãs não eram mais apenas um lembrete de solidão, mas um convite a seguir em frente. Lucas, que parecia entender mais do que demonstrava, trouxe consigo uma visão de mundo que, até então, Sebastião não havia considerado. Quando ele o viu sorrindo enquanto compartilhavam histórias simples sobre suas vidas, o velho homem começou a entender o verdadeiro significado da amizade e da companhia. Não era sobre esquecer o que se perdeu, mas sobre permitir-se redescobrir os pequenos momentos de alegria, mesmo depois de tanto tempo de escuridão. Sebastião sentiu que a solidão já não o dominava da mesma forma. Ele não estava mais à deriva em seu luto, mas sendo guiado por um fio invisível de esperança, um toque suave que, de alguma maneira, Lucas havia trazido para sua vida. Era um toque de gentileza, de compreensão e, mais importante, de renovação. Naquela noite, quando o sol se pôs e as estrelas começaram a brilhar, Sebastião olhou para a cadeira de Maria e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Ele sabia que o vazio nunca desapareceria completamente, mas agora ele entendia que a vida podia continuar a ser cheia de significados, de conexões, de momentos. E talvez a cadeira vazia de Maria, que ele tanto temia, fosse apenas o começo de algo novo. Uma noite, enquanto o fogo na lareira crepitava suavemente, Lucas e Sebastião estavam sentados na sala, em silêncio, após mais um dia tranquilo de convivência. O jovem parecia pensativo, como se estivesse refletindo sobre algo importante. Sebastião, com os olhos cansados, olhou para ele e, pela primeira vez, perguntou o que passava em sua mente. Eu nunca soube como lidar com a perda. Lucas começou, a voz baixa, como se as palavras fossem difíceis de pronunciar. Mas algo aqui, nesta casa, me faz sentir que posso seguir em frente. Ele olhou para a cadeira de Maria, agora silenciosa e vazia, mas ainda com o brilho de um passado que não se apagava. Eu vi o quanto você guardou essa cadeira, Senhor Sebastião. Como se, de alguma forma, ela fosse a única lembrança que restou de sua esposa. Sebastião, surpreendido pela observação do jovem, ficou em silêncio por um momento. Ele não sabia como explicar,
mas sentiu que estava sendo desafiado a olhar para algo que ele havia evitado por muito tempo. Ele se levantou lentamente e se aproximou da cadeira de Maria, acariciando o encosto com os dedos, como fazia todos os dias. Ela sempre dizia que o segredo não estava em esperar que a dor desaparecesse. Sebastião falou, sua voz carregada de nostalgia. O segredo estava em aceitar que a dor fazia parte de quem éramos, mas não podia nos definir por completo. Ele olhou para Lucas, seus olhos revelando a profundidade de seus sentimentos. Eu guardei esta cadeira como se ela fosse uma forma de preservar algo de Maria. Mas o que eu não via era que ela já estava comigo dentro de mim em cada lembrança, em cada gesto. Lucas ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Depois de um longo suspiro, ele olhou para Sebastião com um sorriso suave, como se tivesse compreendido finalmente algo importante. A cadeira, disse Lucas, não é apenas um objeto, mas um símbolo de sua conexão com ela. Você não precisa manter o lugar vazio para que ela seja lembrada. Ela está aqui com você em tudo o que você faz, em cada passo que dá. Sebastião sorriu, um sorriso suave e melancólico, mas que carregava um novo entendimento. A cadeira, que sempre fora um símbolo de perda, agora parecia representar algo mais profundo. Uma lembrança viva, um elo invisível entre o passado e o presente. Maria não precisava ocupar fisicamente aquele espaço para que ela ainda fosse parte dele. Ela viveria em seus gestos, em suas palavras, nas pequenas coisas do cotidiano. Naquela noite, Sebastião sentiu que a carga que ele carregava já não era tão pesada. Ele não precisava mais guardar a cadeira como um fardo, mas como uma recordação do amor que jamais morreria. A cadeira de Maria, mais do que qualquer outro objeto, era um lembrete de que a vida, apesar das perdas, ainda oferecia momentos de conexão, de renovação e, acima de tudo, de esperança. No dia seguinte, uma sensação de calma tomou conta de Sebastião. Ele acordou com a mente mais clara e o coração menos apertado. Algo tinha mudado, mas ele não conseguia explicar com palavras. Olhou para a cadeira de Maria, agora em silêncio, e pela primeira vez em muito tempo, não sentiu a mesma necessidade de mantê-la ocupada. Ele sabia que, com ou sem ela, Maria estava presente em sua vida, de uma forma que ele finalmente compreendia. Lucas, como sempre, estava ao seu lado, preparando o café da manhã. Sebastião o observou com um sorriso tranquilo, pensando em como o jovem tinha sido importante em sua jornada de recuperação. Ele não só trouxera de volta a alegria dos pequenos gestos, mas também o ensinara que a saudade não precisava ser um peso. Em vez de se apegar ao que havia se perdido, ele poderia encontrar novas formas de viver e honrar o que foi. Foi então que ele tomou uma decisão. Naquela manhã ensolarada, Sebastião levantou-se e caminhou até o jardim. A cadeira de Maria ainda estava onde ele a colocara, ao lado da árvore que ela sempre gostava de cuidar. Ele se aproximou dela, tocando a madeira suave e fria. Por um instante, sentiu o impulso de deixá-la onde estava, mas algo dentro dele disse que era hora de seguir em frente. Maria, minha querida, você sempre amou esse jardim. Ele murmurou baixinho, como se falasse diretamente para ela. Agora vou te deixar descansar, onde o vento e a luz possam te alcançar. Obrigado por tudo. Com um esforço quase doloroso, mas libertador, Sebastião pegou a cadeira e a levou até o centro do jardim, sob a grande árvore que Maria tanto amava. Ele a colocou ali, debaixo da sombra acolhedora, como um tributo à sua esposa, mas também como um sinal de que ele estava pronto para seguir em frente. Ela sempre teria seu espaço em sua vida, mas ele agora entendia que a memória não precisava ser preservada em um objeto vazio. Ela estava em tudo ao seu redor, na natureza, nas pequenas ações diárias e, principalmente, no amor que ele carregava dentro de si. Lucas apareceu atrás dele, com um olhar de compreensão. Você fez o certo, disse ele com a voz tranquila, mas cheia de empatia. Sebastião olhou para o jovem e, pela primeira vez, sentiu um sentimento de paz que o preenchia. A cadeira agora tinha um novo propósito. Ela não era mais uma prisão de saudade, mas uma recordação de amor que se adaptava à sua nova realidade. Sebastião voltou para dentro da casa com o coração mais leve, sentindo que o peso da perda estava finalmente diminuindo. Ele sabia que Maria jamais seria esquecida, mas ele também sabia que era possível viver sem que a dor o paralisasse. Ele estava pronto para novos capítulos,
para novas experiências e talvez um dia, até para novas amizades e amores. Naquela tarde, enquanto o sol se punha no horizonte, Sebastião se sentou em sua própria cadeira, agora sem o peso da saudade sobre os ombros. Ele sabia que a vida continuava e ele estava finalmente disposto a seguir em frente. Os dias se passaram de forma tranquila, quase como se o tempo estivesse acompanhando o ritmo mais sereno de Sebastião. Ele havia feito a sua paz com o passado e agora parecia estar vivendo um presente mais leve, mais fluido. Lucas, que já estava com ele há semanas, começou a se preparar para seguir sua jornada, conforme prometido quando chegou à casa. Sebastião não queria que ele fosse, mas sabia que o jovem tinha seus próprios caminhos a seguir. O vínculo que se formou entre os dois era profundo, mas como todas as coisas, também chegava ao seu fim. Na noite anterior à partida de Lucas, Sebastião preparou uma pequena refeição, algo simples, mas feito com carinho. Eles comeram em silêncio, saboreando cada prato, como se fosse a despedida de algo mais do que uma visita. Lucas havia se tornado mais que um hóspede. Ele era agora uma pessoa essencial na vida de Sebastião. Alguém que trouxe luz onde antes havia apenas sombras. Obrigado, Senhor Sebastião, disse Lucas enquanto se levantava da mesa, os olhos sinceros e cheios de gratidão. Você me mostrou que mesmo nas horas mais sombrias, é possível encontrar uma nova maneira de viver. Eu nunca vou esquecer o que aprendi aqui. Sebastião não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para Lucas e sorriu. Um sorriso tranquilo, mas cheio de sentimentos que não podiam ser expressos apenas com palavras. Então ele se levantou e com um gesto suave colocou uma das mãos no ombro de Lucas. Você me ajudou a encontrar minha própria paz, disse Sebastião com voz firme, mas suave. Agora você precisa seguir seu caminho, e eu vou seguir o meu. E se algum dia nossas estradas se cruzarem novamente, eu estarei aqui. Lucas olhou para ele com os olhos marejados. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Sebastião deu-lhe um abraço breve, mas significativo. Eles não precisavam de mais palavras. Sabiam que, apesar da partida, o impacto de sua amizade e as lições compartilhadas permaneceriam em seus corações. Quando o dia finalmente chegou para Lucas partir, Sebastião o acompanhou até a porta. Antes de sair, Lucas olhou uma última vez para o velho homem, que agora parecia mais forte e mais inteiro. Cuide-se, Sebastião, e nunca se esqueça do que você ensinou a mim e a si mesmo, disse Lucas, com um sorriso que refletia tanto a gratidão quanto a compreensão. Sebastião assistiu o jovem desaparecer na curva da estrada e por um momento ficou em silêncio, refletindo sobre tudo o que vivera nos últimos tempos. Ele se sentia diferente. Não era mais o homem perdido em sua dor, mas alguém que havia encontrado um novo significado para o amor e para a vida. A cadeira de Maria, agora no jardim, já não era apenas um símbolo de saudade, mas uma representação de tudo o que ele havia aprendido. Que o amor é eterno, mas também é adaptável, transformando-se conforme o tempo passa. Com um suspiro, Sebastião entrou em casa. Ele se sentou em sua cadeira, olhando para o lugar onde a cadeira de Maria estava, sob a árvore, e sentiu uma paz profunda invadir seu coração. Ele sabia que a vida continuaria, e ele estava pronto para seguir em frente, não mais paralisado pela dor, mas com o coração aberto para o que viesse, com a certeza de que o amor, embora não em forma física, sempre encontraria uma maneira de permanecer presente. E assim, com um sorriso suave nos lábios, Sebastião fechou os olhos, sentindo que, finalmente, havia encontrado seu próprio caminho de volta à vida. Com a partida de Lucas, a casa de Sebastião voltou à sua rotina silenciosa, mas agora com uma diferença sutil. O vazio de antes, aquele que parecia tomar conta de cada canto, já não era tão opressor. Em vez disso, ele sentia que havia algo leve no ar, uma paz inesperada, como se ele tivesse feito as pazes com seu próprio passado e agora estivesse pronto para viver o presente com mais abertura. Ele passou a se dedicar a tarefas simples, como cuidar do jardim que Maria sempre adorou. Cada flor, cada folha que ele tocava parecia carregar a memória dela, mas não com o peso da perda, e sim com a beleza da lembrança. A árvore que ficava ao lado da cadeira que Maria sempre ocupava, agora com sua sombra acolhedora, tornou-se o local preferido de Sebastião. Ele se sentava lá todos os dias, com uma caneca de chá na mão,
olhando para o horizonte, pensando nas pequenas coisas que construíram sua vida junto com ela. Em uma manhã de outono, enquanto ele regava as plantas, um velho amigo apareceu na porta. Era o Sr. Antônio, um dos poucos amigos que ainda visitava Sebastião, embora as visitas fossem cada vez mais raras. Eles sentaram-se no jardim e o assunto começou a fluir naturalmente. "Eu vejo que você está bem", disse Antônio com um sorriso acolhedor. "Esse jardim, esse lugar, está florescendo novamente. Você encontrou seu equilíbrio, Sebastião." Sebastião olhou para o amigo, sentindo um calor no peito. Ele não sabia se era a paz que agora habitava sua alma ou o calor do sol da manhã, mas ele sentia que finalmente o amor de Maria tinha encontrado seu novo espaço, seu novo significado. "Eu aprendi que não podemos ficar presos ao que perdemos. O que vivemos, o que amamos, é o que realmente fica", disse ele, com a voz calma e cheia de convicção. O Sr. Antônio assentiu, compreendendo as palavras de Sebastião. "Maria sempre foi uma mulher incrível, e pelo que vejo, seu legado está vivo em você, nas coisas que você faz. Você carrega ela, mas também carrega a força de seguir em frente." Sebastião sorriu. Ele sabia que a presença de Maria não tinha se apagado, mas transformado. Ela estava nas flores que agora cuidava, na cadeira que repousava sob a árvore e na maneira como ele passava a enxergar a vida com mais clareza. Cada pequeno gesto que ele fazia, mesmo os mais simples, era uma forma de honrar o que ela foi e sempre seria em sua vida. Maria não estava mais entre ele e o mundo físico, mas seu legado, o amor que compartilhavam, continuava a fluir nas ações diárias de Sebastião. Ele não a havia perdido. Ela era parte dele, do que ele fazia, do que ele ainda tinha para viver. Com um suspiro tranquilo, Sebastião olhou para a cadeira de Maria, agora completamente integrada ao jardim. Ele sabia que enquanto ele fosse capaz de cuidar dela e das memórias que compartilhou com sua amada, ela sempre teria um lugar em sua vida. Mais do que isso, ele sabia que o verdadeiro legado de Maria era a lição que ela lhe ensinou. A vida não é feita apenas de perdas, mas de transformações. O amor nunca desaparece. Ele apenas encontra novos caminhos para seguir. E Sebastião, com os olhos brilhando de uma paz renovada, soube que ele estava pronto para o que o futuro traria. Com Maria sempre ao seu lado, em espírito, em lembrança e, acima de tudo, em amor. O inverno chegou e com ele uma renovação inesperada. Sebastião nunca foi muito de gostar do frio, mas desta vez algo diferente parecia no ar. Ele se encontrava mais disposto a enfrentar as estações, tanto externas quanto internas. Com o passar dos meses, começou a fazer pequenas mudanças em sua vida. A casa, que durante tanto tempo foi um reflexo de sua dor, agora parecia um lugar de acolhimento e renovação. Ele começou a receber mais visitas de velhos conhecidos. Não eram mais aquelas visitas formais e rápidas, mas conversas longas e descontraídas, sobre tudo e nada. As pessoas voltaram a sorrir em sua casa, e Sebastião, com seu sorriso calmo e acolhedor, sentia que, finalmente, o peso da solidão estava se dissipando. Ele não tinha mais a necessidade de manter a casa vazia, como se o luto fosse o único espaço possível para ele habitar. Agora, ele sabia que podia abrir as portas da casa, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Em uma tarde de primavera, enquanto arrumava os utensílios de jardinagem, uma das vizinhas se aproximou, oferecendo-lhe uma muda de rosa. "Essa é uma variedade nova", ela disse. "Eu pensei em você quando a vi. Acho que vai ficar linda em seu jardim." Sebastião, tocado pela gentileza, aceitou a muda com gratidão. "Maria sempre amou rosas", ele comentou com um sorriso suave, sentindo uma conexão com o passado, mas sem o peso da dor que antes sentia. A vizinha sorriu e, enquanto ele plantava a rosa no jardim, ela comentou: "Parece que sua casa está cheia de vida novamente, Sebastião. Eu não via você sorrir assim há muito tempo." Ele a olhou com um sorriso tranquilo, mas com uma profundidade nos olhos que só o tempo poderia explicar. "Às vezes precisamos de ajuda para encontrar nosso caminho de volta", ele respondeu. "E por mais que eu tenha perdido algo precioso, aprendi que não se trata de viver no passado. A vida, ela continua." Sebastião agora compreendia que o futuro, com todas as suas incertezas, era também uma oportunidade para se reinventar. Ele não estava mais apenas mantendo a cadeira de Maria
ocupada com a sua dor. Agora, ele a via como um símbolo de algo maior, a capacidade de se adaptar, de se abrir ao novo e de fazer espaço para novas possibilidades, sem esquecer o que ficou para trás. À medida que o ano avançava, Sebastião começou a se envolver em novas atividades. Ele começou a participar de encontros de jardinagem, algo que sempre lhe fascinou, mas nunca teve a oportunidade de explorar antes. Ele fez novos amigos, aprendeu novas habilidades e redescobriu o prazer de cuidar de algo com suas próprias mãos. A ideia de que a vida poderia ser repleta de novas experiências, mesmo após uma perda profunda, não parecia mais uma ilusão. Era real. Agora, ao olhar para o jardim, onde as rosas floresciam vibrantes e cheias de vida, Sebastião sentia uma sensação de completude. Ele sabia que nunca substituiria Maria, mas também sabia que o amor não tinha fim. Ele havia encontrado um novo espaço para viver, sem negar o que ficou no passado, mas dando à vida uma chance de ser vivida de novo. A cadeira de Maria, que por tanto tempo fora um símbolo de sua saudade, agora estava ali em meio ao jardim, sendo um símbolo de uma vida que continua, de uma memória que se transforma e de um homem que, por fim, aprendeu a seguir em frente. E com isso, Sebastião entendeu o que de verdade importava: a capacidade de amar, de lembrar e de permitir que a vida, com todas as suas surpresas, o conduzissem para um novo começo. Os anos seguiram com a suavidade de uma brisa leve e a vida de Sebastião tomou um novo ritmo. Ele já não sentia mais a necessidade de ficar preso aos velhos hábitos de isolamento. Ele havia se transformado, talvez mais do que imaginava ser possível. Sua casa, antes um templo silencioso de luto, agora era um local vibrante, cheio de vida e de pequenas alegrias cotidianas. As visitas eram mais frequentes. O café era sempre oferecido com um sorriso genuíno e as risadas de novos amigos ecoavam pelas paredes. Embora a dor da perda nunca tenha desaparecido completamente, ela já não dominava sua vida. Ele tinha aprendido a conviver com ela, a fazer dela uma parte da sua história, mas não a única história que ele tinha para contar. O amor que ele e Maria compartilhavam ainda estava presente, não mais como um peso que o arrastava, mas como uma memória doce e leve, capaz de aquecer seu coração quando ele mais precisasse. Uma tarde, enquanto o sol se punha e ele sentava sob a árvore no jardim, olhando as flores que Maria e ele haviam plantado juntos, Sebastião refletia sobre tudo o que vivera. Ele se sentia em paz. Ele havia encontrado um equilíbrio que nunca imaginou que fosse possível. Maria, com sua partida, o deixara com um vazio profundo, mas também com uma lição preciosa. A vida é feita de ciclos, e quando um ciclo se fecha, outro pode começar, se estivermos dispostos a abraçá-lo. A cadeira de Maria ainda estava lá, sob a árvore, seu lugar de sempre. Mas agora, ela representava mais do que apenas uma lembrança de quem ele perdeu. Ela era também um símbolo de tudo o que ele havia aprendido sobre si mesmo. O amor não é eterno no sentido de que nunca muda, mas é eterno na forma como nos transforma. Maria o havia amado profundamente, e ele a amou com a mesma intensidade. Mas ao longo do tempo, ele percebeu que o amor não precisa de um lugar vazio para existir. Ele estava ali em tudo o que ele fazia, em cada ato simples de cuidado, em cada sorriso que ele compartilhava, em cada gesto de carinho que ele dava aos outros. Sebastião sabia que, de certa forma, a cadeira de Maria sempre teria seu lugar em sua vida, mas agora ela era parte de um todo. Um lembrete de que, mesmo diante da perda, sempre há espaço para o recomeço. Ele estava pronto para qualquer coisa que o futuro trouxesse, pois sabia que o amor, assim como a vida, nunca deixa de florescer, mesmo nas estações mais difíceis. Com um sorriso tranquilo, Sebastião levantou-se da cadeira, olhou mais uma vez para o horizonte e sentiu em seu peito a presença de Maria. Não era uma presença física, mas uma sensação de que ela sempre estaria com ele, não importa onde fosse. A vida, ele sabia, estava sempre em movimento, e ele agora sabia como acompanhá-la. E assim, ele caminhou para dentro da casa, com o coração leve e a alma em paz, sabendo que o ciclo de sua vida estava longe de ter terminado. Na verdade, ele estava apenas começando a viver de uma forma que jamais imaginara. A cadeira vazia, agora cheia de significado,
representava não a falta, mas a continuidade do amor que nunca se apaga. Sebastião sorriu para si mesmo. A vida, afinal, sempre encontra uma maneira de seguir em frente.